Qual o tema, meninos? Atenção. O técnico do Vila Nova, Luizinho Lopes, se posicionou sobre a situação do Parede, né? O técnico do Vila se posicionou sobre a situação do Guilherme Parede. Veja só o que disse o técnico do Vila, Luizinho Lopes, ontem na entrevista coletiva, antes dessa partida importantíssima de amanhã contra a equipe do Avaí, sobre a relação dele com o Parede e sobre a situação, se está ou não superada. Veja, você do YouTube Rádio Band News Goiânia, ouça você do FM 90.7 e você do radiosnet.com. Luizinho Lopes. Vamos lá. Às vezes é sempre acalorado, o futebol mexe muito com emoção, né? Porém, no dia seguinte, a gente procura tratar as coisas com muito profissionalismo, né? A gente não pode confundir as coisas. No retorno, na reapresentação, tratado internamente pela diretoria, internamente pela comissão técnica, né, de maneira muito profissional. É óbvio que todos nós conversamos para sanar qualquer tipo de adversidade, né, qualquer tipo de situação que foge ao natural, né. Com relação à questão dos relacionados, só sai amanhã, ainda teremos mais um treino, né. Passado a reapresentação, resolvidos os problemas, né, que você acabou de citar aí, a gente está focado no jogo do Avaí. Eu costumo falar assim para os meus jogadores, né, para o ambiente do futebol, o que passa no campo fica no campo. Quando não ficar, a gente precisa tratar numa reapresentação de maneira objetiva, que passa no campo e no vestiário, de uma maneira objetiva, olho no olho, né, sanado aquilo ali, conversado, resolvido, feito o que tinha que ser feito, bola para frente e segue o trabalho. Muito bem. Tem então Luizinho Lopes e assim, o Matheus Carvalho, Danilo Dias, Maestro Tim, você de casa. Eu fiquei muito fã da postura do técnico do Vila Nova. Apaziguador, competente em relação a essa questão. Ele provou que ele tem gestão de pessoas, não respondeu à altura, né? Foi assim, extremamente educado e para mim ele colocou o Vila Nova acima de tudo. Porque ele poderia muito bem, o Danilo Dias, ter ido pra cima do Parede. Não joga mais comigo. Quantas vezes a gente não viu isso aqui? Várias vezes, não joga mais comigo. É caso da diretoria, não quero mais. O Luizinho não. O Luizinho foi humilde, sensato e colocou o bem do Vila Nova acima de tudo. Danilo, pra mim o Luizinho Lopes sai gigante dessa situação. Você não pensa igual, não? Penso igual, penso que ele foi de uma leveza muito grande, ele foi bastante analista do sistema, de resolver ali onde tinha que resolver internamente, passou para a diretoria, deve ter resolvido entre os jogadores e é onde tem que ser resolvido certas coisas, não precisou vir a microfone e demonstrar sua hierarquia dentro do time, dentro do elenco colorado, não precisou ali falar apontamentos sobre expor a situação do jogador perante o grupo, né, perante também, porque ele seria muito fácil pro treinador fazer o que o Felipe Luiz fez, né? Expor também os níveis de treino do Paredes, o GPS dele do jogo. Então ele poderia ali muito expor também situações que o Guilherme poderia não gostar, mas isso só traria pano aqui pra gente tá falando e comentando e perdendo um pouco o holofote do que tem que ser amanhã lá na ressacada. Tem que ter um Vila forte, tem que ter um Vila instituição, que é muito maior do que Luizinhos, Danilos, Paredes, João, Mané. O Vila é uma instituição grande, 80 anos de história, tá buscando chegar à Série A, então tem que pensar no Avaí, uma oportunidade de ouro ganhar amanhã de um time que tomou de 4, salários atrasados, um time que tá instável, Jair Ventura já começa meio que perder o comando daquele time, então é o momento certo do Vila ultrapassar o próprio Avaí no confronto direto, então é esse que tem que ser o foco, e o Luizinho foi muito perspicaz nas suas palavras, demonstra sabedoria, demonstra que ele entende do que é uma hierarquia, passou para onde é o estatuto que tem que ser resolvido, que é a diretoria maior, presidente, vice, e depois resolveu ali internamente com os companheiros de trabalho, os seus comandados, e tem certeza que o Luizinho não é que saia mais fortalecido, ele sai do jeito que tem que sair mesmo, jogadores aqui, ó, vão resolver aqui dentro, também sirva de lição para os próximos, quando acabar um jogo, cabeça quente, pensa antes de falar, aciona a cabeça antes de acionar a boca, então seja mais esperto, porque jornalista quer ali pôr o microfone, faz uma pergunta, e você com a cabeça ali com pouca oxigenação, aciona logo a boca, então pensa mais um pouco, então foi bom o Luizinho ter falado isso. Posso fazer aqui um adendo em cima do que você tá citando e jogar essa responsabilidade para nós também, Danilo? Em nome das maiores marcas brasileiras, debate das ceras, oferecimento Nisa Multimarcas. Hyundai Creta a partir de R$ 79.990, com parcelas a partir de R$ 1.690. 2 anos de garantia para você. Lado cautelar e entrada facilitada no cartão em até 18 vezes sem juros. Acesse nisaseminovos.com.br. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Clínica Dentária Anhanguera, sua saúde começa pela boca. Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. E Tecar Gonda. Vá de Tecar Gonda. Tem entrada facilitada e um atendimento espetacular. Tecar é Honda. 2h52. Meninos, eu acho que vale a pena, e é uma postura que nós já adotamos aqui nas Ceras do Esporte, né? Da gente, inclusive, orientar os nossos profissionais a não ficarem buscando a polêmica pela polêmica. Porque, assim, Tinho, acho que a gente tem que fazer nesse momento a seguinte análise, Matheus.
Até que ponto vale a pena a audiência em cima da desgraça de um dos nossos clubes aqui? E eu não estou criticando a imprensa em si, o Parede foi lá e falou, ele não foi estimulado para falar. Mas assim, a gente às vezes também tem algumas polêmicas que elas dão like, elas dão audiência, mas elas prejudicam a nossa matéria-prima, que é o futebol. O Vila Mal é terrível para todos nós, a gente vende menos, a gente fatura menos, a gente tem menos audiência, o Goiás Mal do mesmo jeito, o Atleta também. Então assim, eu acho que chega também dessa imprensa com esse sentimento carniceiro, sabe? Parece que o mal vem demais. Parece que a crise vem demais. Não, gente. Isso aí... Isso papel da imprensa também, esse processo aí, da gente fazer os nossos clubes crescerem. Eu vejo que hoje em dia também, e o jogador hoje, Thiago, ele tem condições de ser muito mais blindado do que antigamente. Eu vou pegar na minha época que eu jogava, acho que o Danilo também enfrentou essa época assim, quando acabava um jogo... você mal respirava, já tinha um repórter em cima de você para você dar entrevista. Então ele tinha direito, ele tinha acesso ao gramado. Então era muito mais fácil de acontecer um deslize como esse, para mim, eu vou colocar como deslize, como essa fala do Parede, aquela época. Hoje não. Hoje o Paredes foi substituído, ele foi para o banco de reserva, ele tem um assessor de imprensa que ele poderia chegar no próprio assessor de imprensa, falar, hoje eu não quero dar entrevista ali na zona, na saída de campo, na zona mista, eu não vou querer falar, então você já avisa ali os repórteres. Então para mim sim, ele teve tempo para se preparar para não falar o que ele falou, né? Eu concordo com o Luizinho quando ele fala o futebol, ele mexe com o emocional, ele mexe realmente com o jogador, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ser titular, ninguém gosta de ser substituído, só que você tem que ter a sabedoria naquele momento ali, e não acionar a boca antes de acionar o cérebro. E para mim o Luizinho foi muito sábio na sua fala, falou dessa questão do emocional, mas quando o emocional não extrapola, quando extrapola ele tem que chamar a atenção, e tem que chamar mesmo, tem que fazer as cobranças internamente, como foi feito em cima do Parede. A diretoria também tem que intervir, e a gente viu a diretoria do Vila Nova intervindo nessa situação, e é assim que tem que ser. Então para mim teve a sabedoria dos dirigentes, até para o próprio Parede não repetir, para que ele tenha um controle maior desse momento que ele está nervoso, desse momento do emocional tá lá em cima, para que ele não fale tanta coisa assim que atrapalha o clube. E principalmente nos dias de hoje tem tempo para isso. Tem tempo, você não sai de campo ali, já tem um repórter colocando o microfone na sua boca dentro de campo. Quando ele foi substituído, ninguém entrevistou ele na hora que ele estava saindo. Então se deu tempo dele esfriar a cabeça e ele não esfriou. Até em cima aqui do que comenta o Ricardo Calisto, o repórter só perguntou pro que ele saiu reclamando. Eu não tô questionando, eu acho que ficou muito claro. Eu não critiquei o repórter que fez a pergunta. Claro. Eu tô criticando, e não é uma crítica, gente, é uma reflexão. É uma reflexão. E olha só quem tá falando, é o Thiago Menezes, que já foi um dos caras mais polêmicos do estado de Goiás. Já fui polêmico em rede social. O Matheus lembra de mim, você lembra também, Tim? Eu já cheguei aqui um momento em ser proibido de entrar nos 3 times da capital. Pra mim, naquele momento foi bom porque eu fiquei conhecido. Mas, cara, ninguém ganha nada com polêmica. E hoje, com 35 anos de idade, 15 anos de profissão, na verdade, 16 anos de profissão, se tem uma coisa que eu falo pra quem tá começando, Igor Santiago, Henrique Alcaraz, é isso. Não vale a pena audiência em cima de polêmica vazia. E o jogador tem que saber disso também, O jogador Thiago. precisa conviver com isso. Esse tipo de polêmica só traz desgaste pro atleta. Imagina como que foi a semana do Parede. E pro clube, né? A semana dele também. Claro. Com certeza ele deve ter tido uma reflexão também. Poxa, eu falei demais, né? Então, assim, tem que pensar antes. E hoje, isso que eu tô falando, tá tendo tempo pra você pensar após um jogo. Antes de você sair lá na zona mista pra ser entrevistado, teve tempo pra ele refletir. Ele falou, não, peraí, eu vou segurar aqui, por mais que eu esteja chateado aqui, não queria sair do jogo, mas dá tempo, eu não vou falar, porque pode causar uma polêmica, pode atrapalhar o Vila Nova. A gente não ganhou o jogo, o Vila tinha tropeçado, ali foi um empate, então teve tempo. Ele teve mais de 30 minutos mesmo, oxigenado. Ele sentou no banco de reserva, tempo dele esfriar a cabeça, teve até ele sair lá do campo, até o jogo terminar, ele teve tempo pra conversar com os amigos dele. Os próprios companheiros ali de time no banco de reserva podem também ajudar. Parede, calma, não é momento pra isso. Entendeu? Casa, calma aí, segura. Não vai desabafar agora, não. Se você tá achando que você tá jogando na posição errada, chega no Luizinho amanhã. Ali no dia eu falei, Luizinho, ó, é só semana que vem. Esse posicionamento aqui pra mim não tá legal, tal. E isso, o jogador tem liberdade com o treinador, Thiago. Muitas vezes acha que não, que o treinador vai impondo, não é assim não. O treinador, ele tem a estratégia, ele tem a visão dele, mas o jogador tem liberdade. Até pra se ele tá se sentindo mal, nessa posição aqui eu não tô rendendo bem, então
tá prejudicando meu futebol. Luizinho, pode ser honesto, falar, Luizinho, ó, não dou conta de fazer essa função que você tá me pedindo, não. Se você quiser na função minha ali, eu quero disputar a posição na minha função, entendeu? Mas pra mim não é nem isso que foi o caso, porque pra mim o Poiré não tá jogando fora de posição. Ele tá mal, né? Desde quando a gente viu ele chegar aqui, ele tá mal. Agora, a coisa boa do Luizinho, rapidinho, Thiago, na fala dele, sim, que eu tenho a fala aqui ele ainda não descartou a convocação, né? Ele deixou bem claro, a convocação sai hoje. O que a gente ficou sabendo é que ele não vai, né? O Paredes não vai pra esse jogo. O Júlio, né, que é o presidente do Avaí, o Júlio Hertz, porque surgiu, o time do Avaí vem de uma goleada, né, Matheus? Tomou 4 da equipe do Atlético. E aí ressuscitaram lá a questão de salários atrasados da equipe havaiana. Fiquei bem atento ontem à entrevista coletiva do presidente, na verdade foi na quarta-feira. Eu acompanhei a entrevista coletiva, veja só o que disse o presidente do Avaí, se o time está ou não com salários atrasados nesse momento da temporada. O Júlio Hertz, põe na tela do YouTube aí pra gente. Olha o presidente. O negativo tenha sido atraso de salário, né? E eu quero aqui deixar os fatos e deixar um esclarecimento a todos sobre o que está acontecendo com relação a salários no Avaí hoje. Nós, com relação aos atletas, nós temos 2 tipos de contrato, CLT e direito de imagem. Normalmente a gente paga dia 25 e a gente não conseguiu cumprir esse último dia 25. Nós fizemos pagamentos parciais da CLT. Ou seja, tá atrasado. Essa parte era a parte que interessava. Pagamentos parciais, ou seja... Pagamentos parciais. CLT. Ou seja, ele disse que o contrato de imagem, que normalmente, para os jogadores, para quem está nos ouvindo, a imagem é o maior. É a parte boa. É a parte maior do porque salário. É a parte que não paga imposto, né? Ou paga menos imposto trabalhista. Enfim, meninos, o Avaí tá a casa da mãe Joana. O povo tá com salário atrasado. Aumentam as chances de vitória do Vila? Sim, claro. É o momento. O foco dos jogadores tá com 4 gols na cabeça do Atlético. Fora o chocolate que eles levaram lá. Um atropelo. O time tocando a bola. E agora vem com 4. Salário, nessas coisas parciais. Vai, não vai. O Avaí já tem aquela faminha. Mas, meu amigo, o tempo de recuperação menor do que foi o Vila Nova. O Vila jogou na sexta, meu. O Avaí jogou segunda. Querendo ou não, cuidado. O Vila tem que se apegar a tudo. Todos os fatores. É hora de ganhar 3 pontos e voltar pro G4. Thiago? Ajuda as chances aí? Aumenta as chances do Vila Nova de vitória amanhã? Pra mim, sim. Ainda mais no dia de hoje, a gente sabe como que funciona, como que muitos jogadores pensam, né? E quando atrasa salário é uma complicação.